Hoje a gente vai ver a transição demográfica, né, que é um processo de transformação do perfil da população, da mudança da faixa etária, da mudança dos nascimentos e a mudança dos óbitos. Né? Ele é o estudo dessa dinâmica populacional, né? Essa dinâmica que foi evoluindo no decorrer dos anos. Quando a gente pensa em anos, a gente vai pensar nos últimos 100 anos, nos últimos 200 anos, né, houve essa evolução. E essa evolução são decorrentes da tecnologia, mudança de tecnologia, conhecimentos na área de ciências, na área da saúde, onde houve uma melhoria desse perfil da população, né? E esse desenvolvimento econômico também interferiu. Então, quanto maior esse desenvolvimento, quanto melhor esse desenvolvimento, a gente vê mais mudanças nesse perfil. Tá? A transição epidemiológica ela é bastante relacionada com a transição demográfica e a transição nutricional. Então, esse perfil de faixa etária ele é influenciado pelas doenças que a população tem, né? As doenças que estão aumentando, estão diminuindo, que a gente vai estudar no, né, perfil epidemiológico, né? Então, essa transição epidemiológica também existe, né? Essa transformação desse perfil epidemiológico também vai ocorrer durante os anos, que também é influenciado pela transição nutricional, esse perfil nutricional da população. Então, de uma forma didática, a gente vai ver separado, né, a transição epidemiológica, demográfica e epidemiológica, mas elas se influenciam, elas se interligam. Primeiro, a transição demográfica no mundo, né? A gente vai começar a ver o que aconteceu no mundo nesses últimos anos. E aí a gente vai ver que de 1800 para cá, o mundo tinha 1 bilhão de habitantes, foi para 7 bilhões. E a gente tem projeções de um aumento populacional bastante acentuado, né? Para 8 bilhões, 9 bilhões de uma forma rápida. Né? Essa transição demográfica significa o quê? Mudanças nessa faixa etária da população, né, influenciada pela alta taxa, né, de mortalidade e natalidade, que aos poucos foram sendo modificadas para baixas taxas. Então, no decorrer de 100 anos, 200 anos, por conta de vários fatores que a gente já vai ver, isso foi ocorrendo. Então, que fatores foram esses, né? Então, a industrialização, como que ela afeta? Então, à medida que a gente teve um processo de industrialização, a gente tem uma melhor qualidade de vida para as pessoas, mais acesso a alimentos, mais acesso a empregos, né? Mais acesso a melhor qualidade de vida. A gente tem uma tecnologia na área da saúde que foi melhorando, né? Antibióticos, insulina, né? A gente tem a questão hospitalar, né? Onde esse tratamento na atenção básica e na atenção hospitalar, nos 3 níveis, primário, secundário e terciário, tiveram um aprimoramento. A gente tem uma melhora da educação, as pessoas sendo mais informadas, cuidam mais da saúde, né? Também tem uma qualidade de vida melhor, porque elas, com uma educação melhor, têm acesso a empregos melhores também. E a gente tem também uma melhora da qualidade dos alimentos e da quantidade desses alimentos que existem disponíveis, né, por conta de toda a agricultura, né, mais desenvolvida, industrialização de alimentos, né, melhor distribuição de alimentos, isso tudo favorece, né, que as pessoas tenham acesso a alimentos mais baratos,
né? Então, toda aquela desnutrição e baixa qualidade de vida, há uma melhoria. A questão dos contraceptivos, né, diminuindo um impacto grande, né, na natalidade, isso também teve uma influência do trabalho, né, da mulher fora do domicílio. A mulher pôde ser liberada, né, aquele papel de procriadora, cuidadora dos filhos, do lar. Então, essa mulher, ela pôde ser liberada para o cuidado, né, do cuidado só, né, dos filhos, né, foi liberada também para o mercado de trabalho. Então, isso também tem um incentivo, alterando ainda mais essa natalidade. O estilo de vida e sedentarismo, que produz muitas doenças crônicas não transmissíveis, também são um fator, né, esse estilo de vida, né, com alimentação inadequada, inatividade física, né, tabagismo, alcoolismo, tudo isso também interfere nessas doenças crônicas. Então, a gente tem países onde essas doenças crônicas têm diminuído, né, e essa diminuição de doenças crônicas, né, também tem um impacto na mortalidade, levando a uma sobrevida bastante maior, né? Então, produzindo o quê? Pessoas acima de 90 anos, 100 anos, por causa do controle dessas doenças não transmissíveis. Então, a gente tem 4 estágios. Esse primeiro estágio, a gente não tem nenhum país mais, né, no mundo, né, com alta taxa de mortalidade e natalidade. Esse segundo estágio, a gente tem alguns países pobres, né, alguns países na África, por exemplo, né, e que esses países ainda têm altas taxas de natalidade, apesar de já estarem diminuindo. Da mesma forma, a mortalidade. O Brasil, ele é bastante heterogêneo, ele está na fase 3, né, porque a gente tem locais onde ainda existe uma alta taxa de natalidade e mortalidade, e outras cidades, né, onde essa taxa já vem diminuindo, né? Depois a gente tem uma fase que é de estabilização demográfica, né? Essa fase de estabilização, a gente já tem, então, uma acentuada queda da natalidade e mortalidade. Então, quando a gente chama de estabilização, porque não tem um crescimento populacional, ele está estável, diferente das anteriores, das fases anteriores, onde a gente tem um crescimento populacional. Então, esse crescimento está estável, né? E a gente tem uma população bastante envelhecida, né? E essa fase, a última fase, é quando a gente tem o quê? Acentuado, mais acentuado é esse crescimento populacional, né? Esse número de pessoas idosas está ainda mais aumentado, certo? E inclusive com falta de pessoas para o trabalho. Então, muitas vezes esses países abrem para a imigração, para que haja pessoas para que tenham a força de trabalho. Aqui o gráfico mostrando, né, a taxa de natalidade, e a gente pode ver esse crescimento, essa queda do crescimento populacional, né? Então, em cada fase, né, explosão demográfica aí no século XIX e XX, e agora, né, no século XXI, a estabilização demográfica. Então, cada país tendo o seu ritmo, né? Essa queda do crescimento populacional, né, ele vai aumentando, depois ele cai aqui, ele vai caindo nesses países que estão na fase 5, né? Com a queda da população economicamente ativa, né?
Aqui, esses estágios, né, na forma de pirâmide, a gente pode ver, né, que a gente tem aqui alta taxa de natalidade e mortalidade, com um grande número de pessoas abaixo de 15 anos, né, mas aqui o número de pessoas que nasce, né, depois vai diminuindo bastante, porque a mortalidade infantil é alta. Aqui, diminuição principalmente da mortalidade infantil, a gente já vê um alargamento dessa pirâmide aqui nas fases intermediárias. E aqui, no estágio 3, 5 e até o 5, maior queda da mortalidade e menor número de nascimentos. Então, a gente vê maior pessoas, né, da faixa etária acima de 65 anos. Então, aqui, no estágio 4 e 5, há uma alta expectativa de vida. Aqui é a pirâmide de 2002, comparando com a pirâmide de 2025. Essa cor mais escura, né, é a pirâmide de 2002, a mais clara de 2025. Né? Então, a gente vê um aumento dessa população acima de 60 anos aqui, o que é projeção para 2025. Aqui, olha, o sexo feminino, né, sempre maior que o masculino, aqui principalmente nas faixas etárias mais idosas. Então, a transição demográfica no Brasil, a gente tem o quê? A mortalidade aqui subindo, quando a gente fala taxa bruta de mortalidade, a gente vai ter mais idosos na população, então por isso que a gente vê do total de óbitos, né, total de óbitos, o coeficiente de mortalidade geral, essa taxa bruta de mortalidade é a mesma coisa que o coeficiente de mortalidade geral, que foi o primeiro coeficiente que a gente viu. Então, a gente vai ver esse aumento. Por quê? Aqui tem mais idosos e é normal, né, que a pessoa acima de 90 anos, né, vá a óbito. Aqui a gente tem uma queda da natalidade, né, gradativa. Então, a gente está aqui mais ou menos, né, a gente ainda tem muita natalidade para diminuir e muito para melhorar, mas é uma tendência. Isso aqui foi projetado pelo IBGE. Aqui a gente tem a população masculina, né, nesse gráfico de baixo, número de pessoas e anos, né? Então, a população total e a população masculina e feminina. Então, a gente ainda está em ascendência, né, aqui aumentando, mas depois a gente vai estabilizar e depois vai diminuir lá para 2050, 60. Então, todas essas informações, o IBGE, além de fazer essas projeções, ele faz o quê? A coleta dos dados. A gente não vai ter esse ano por causa do Covid, né, por causa da epidemia, a gente teria outro censo, porque os censos são de 10 em 10 anos, vai ficar para o ano que vem, né, provavelmente, se tudo der certo. Então, se vocês tiverem curiosidade, né, pode entrar lá no site do IBGE, que vocês têm outros tipos de informação, todas importantes para a criação de políticas públicas. Essas políticas públicas, então, são relacionadas à educação. Quantas crianças, quanto de pré-escola eu tenho que ter, quanto de universidade, quanto de investimento social eu preciso ter, a distribuição de renda, quem tem emprego, quem está desempregado. Então, tudo isso eu vou ter lá no Censo Demográfico. No Brasil, nos anos 80, a gente tinha uma população jovem, com alta taxa de natalidade e mortalidade, certo? Hoje a gente já, né, a partir de 80, já diminuiu com a questão dos contraceptivos, diminuiu a natalidade dessa população. Na cidade de São Paulo, a gente está com 1,7. Né, para cada casal, a gente não tem mais 2 filhos, a população não está se mantendo, né? A gente tem menos de 1 filho. A gente tem muita imigração também, por isso que ela acaba ficando mais estável.
Aqui, só para entender melhor, uma explicação de como olhar a pirâmide, né? No eixo horizontal e vertical. Tá? Então, aqui pirâmides de 1950, 70, 90 e 2000. Então, aqui acentuadamente, né, uma grande natalidade e com grande mortalidade, aqui em cima, menos idosos. Depois, para chegar, foi evoluindo até chegar em 2000, onde tem uma menor natalidade, né, com mais adultos e idosos, né, jovens, mas muito mais adultos e idosos. Aqui em 2010, né, com as porcentagens, então, olha, de 0 a 4 anos, a gente está com 3,7% da população, muito menos, e tem um número acentuadamente maior, né, de pessoas, inclusive, acima de 100 anos. Então, esse contingente aqui, acima de 60 anos, aumentado. Então, mulheres aqui levemente maior que os homens, né? 1,8, 1,6, 1,4, 1,2, sempre maior. Então, a gente tem a transição demográfica que caminha, né, para essa transição epidemiológica, né? Todos esses fatores aqui vão interferir também na epidemiológica, né? Esse declínio da mortalidade, né? Porque a gente já tem menos doenças infecciosas, que é da transição epidemiológica. E esse declínio da fertilidade, que também tem a ver com essa transição epidemiológica. Quando o que a gente tem no Brasil, por exemplo, é um aumento das desigualdades. A gente tem pobres, continua ainda com problemas relacionados a doenças transmissíveis que países desenvolvidos já resolveram. Então, é o que a gente chama a persistência, né, dessas doenças infecciosas. Depois a gente vai ver melhor essas doenças infecciosas, que inclusive que a gente chama de emergência, são doenças novas, que é o que aconteceu com o Covid aqui. E o desafio principal aí dessa população é que ela aumenta o custo do sistema de saúde e do sistema previdenciário. Então, esse sistema previdenciário que vai sustentar durante muitos anos pessoas aposentadas, tá? Ele tem que ser sustentado através das outras pessoas que estão trabalhando. Então, é o que a gente espera, né? É uma organização desse sistema, por isso que mudou a faixa etária, né, que vai aposentar, né? Então, para que haja possibilidade de manter esse equilíbrio desse sistema previdenciário. Então, muito obrigada, tá? Depois, a próxima aula é relacionada às a transição, as duas transições, né? Primeiro a transição epidemiológica, depois a nutricional. Muito obrigada.